Boa noite a todos e todas, bem-vindos a mais um Resumo com o Bernardo, seu resumo diário de tudo o que aconteceu de importante no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje, dia 10 de junho de 2020, quarta-feira, mais um dia histórico de alta da Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, da Nasdaq, e muitas outras coisas importantes que eu vou passar tudo. Quero lembrar, às vezes eu esqueço de falar no começo, no final do vídeo, quando você terminar de assistir, marca 3 pessoas aqui embaixo nos comentários que também precisam receber esse vídeo, receber esse conteúdo, e para você me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas e ajudar mais brasileiros e brasileiras a investir melhor. Vamos lá, Bolsa Brasileira, Ibovespa, hoje caiu 2,13% para 94.685 pontos. A festa dos 100 mil pontos fica um pouco mais longe pelo segundo dia consecutivo. IFIX, índice de fundos imobiliários, subiu 0,25%. Dólar, antes de Bitcoin, já falo Bitcoin, dólar subiu 1,04% para R$ 4,93, voltando perto dos R$ 5. Bitcoin agora estava subindo 0,41%. Vou para os Estados Unidos, bolsas, S&P 500 caiu 0,53%, Dow Jones caiu 1,04% e a Nasdaq, meu Deus do céu, que ninguém segura esse bicho. Nasdaq subiu 0,67% para um recorde, já te falo qual foi. Petróleo, Brent, petróleo europeu negociado em Londres, subiu 1,44% para $41,37. E o petróleo WTI, o petróleo americano, mesmo com aquela alta dos reservatórios, das reservas americanas de petróleo, subiu 0,73% para $38,66. Vamos para os fatos. Vamos ver o que aconteceu hoje importante, e teve muita coisa importante. Já começou o dia com o IPCA, com o CDE, agora à tarde com Banco Central Americano, Federal Reserve. Então vamos lá por partes. Primeiro, Ibovespa. Amanhã é feriado no Brasil, Corpus Christi. A Bolsa Brasileira não antecipou o feriado de acordo com o calendário do governo de São Paulo e da cidade de São Paulo, para conter lá aquela questão do coronavírus, o feriado super prolongado. Então amanhã a Bolsa está fechada. Como a Bolsa está fechada amanhã no Brasil e não está fechada no resto do mundo, eu já falei isso aqui algumas vezes em outros feriados, os investidores não querem ficar posicionados. Por quê? Porque está tudo tão volátil, tudo tão louco, tudo tão rápido acontecendo, que é normal. Como o mercado internacional vai funcionar e o Brasil não, então eles se desposicionam, vendem os ativos aqui para não dormir posicionado, para não passar o dia inteiro de amanhã posicionado sem que o mercado brasileiro funcione. Então amanhã a bolsa está fechada, por isso, antes desses feriados, normalmente os investidores vendem suas posições, puxam os ativos para baixo. Esse é um dos motivos da queda do Ibovespa. O segundo motivo da queda do Ibovespa é o discurso do presidente do Banco Central Americano, do Fed. Eu já vou te contar qual foi esse discurso. Então amanhã não tem bolsa no Brasil. E o Ibovespa acelerou a sua queda depois do discurso do Powell, presidente do Fed. O que o Powell falou? Ele falou alguns pontos importantes. Primeiro, ele disse que milhões de americanos podem precisar de ajudas econômicas e financeiras por parte do governo americano. E ele está criando um novo pacote de estímulo para a economia americana e para as pequenas e médias empresas dos Estados Unidos. Ele acha também que pode sim haver uma segunda onda de contaminação pelo coronavírus nos Estados Unidos, o que afetaria drasticamente as indústrias, as empresas que já estão reabrindo lentamente e recuperando lentamente. Vem uma segunda onda de coronavírus, pode puxar tudo muito para baixo de novo. E aí, o terceiro ponto importante são as taxas de juros, ou a taxa de juros, na verdade, no singular, a taxa de juros da economia americana, taxa básica, como se fosse a Selic dos Estados Unidos. Hoje está entre 0 e 0,25% ao ano. O Fed manteve essas taxas no mesmo patamar. E o comunicado do Fed sinalizou que eles projetam uma queda. Antes disso, essas taxas devem permanecer até o final de 2022, até o final de 2021, deve mudar só em 2022. E o Fed projeta uma queda do PIB dos Estados Unidos, da maior economia do mundo, uma queda de 6,5% em 2020, uma queda gigantesca. Isso, claro, que preocupa o Brasil, preocupa investidores, preocupa todo o mundo. Falei dos Estados Unidos, vamos vir para o Brasil. IPCA, hoje foi dia de divulgação do IPCA, inflação oficial do governo brasileiro. Em maio, tivemos deflação.
que é a inflação, entre aspas, negativa. Caiu 0,38% em maio. Em 2020 também está com deflação, 0,16% em 2020. E em 12 meses está em 1,88%. Ah, que bom então que tá positivo em 12 meses? Não, porque está abaixo da meta do governo. A meta do governo é de 4%, podendo variar 1,5% para cima, até 5,5% ao ano, ou 1,5% para baixo, até 2,5% ao ano. 1,8% está abaixo da meta, o que é ruim. É ruim ter uma inflação tão baixa e é ruim ter deflação. Pior ainda, deflação é algo péssimo. Posso depois falar sobre isso em outro vídeo. Isso abre espaço para a semana que vem. Temos decisão do Copom, Comitê de Políticas Monetárias, do Banco Central, que define a nossa famosa e querida e não tão querida taxa Selic. Então na semana que vem tem decisão sobre a taxa Selic e com deflação é possível que haja novo corte da taxa Selic, está em 3% ao ano, pode cair para 2,5%, pode cair para 2,25%, é uma coisa importante para acompanhar. OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, projeta uma retração, uma queda de 7,6% da economia internacional, da economia global. Lembrando que ontem o Banco Mundial projetou uma queda de 8%, então tá muito parecido. Não, o Banco Mundial projetou de 5 e pouco por cento, 8% era para o Brasil, então o OCDE está projetando mais ainda do que o Banco Mundial e do que o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Isso se houver uma segunda onda de contaminação pelo coronavírus. Se não houver uma segunda onda, a contração projetada pelo OCDE, mais perto do Banco Mundial, é de 6%. E a recuperação para os níveis antes do coronavírus aconteceria só no final de 2021. Olha só que doido, que preocupante. Crise política Brasil. A Assembleia do Estado do Rio de Janeiro aprovou a abertura de processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Ele foi alvo de uma grande operação da Polícia Federal. Desde então ele ficou miudinho, parou de criticar o governo federal, parou de criticar o Bolsonaro, mudou de postura porque ele não quer mais a operação da Polícia Federal, então está tentando de alguma forma comprar o apoio do Bolsonaro. E agora a Assembleia abriu o processo de impeachment contra ele. Coronavírus no Brasil, 1.300 mortes nas últimas 24 horas, quase 40 mil mortes no total. Esse pico, essa alta, na verdade, 1.300 mortes é muita coisa. Em São Paulo, hoje começou a reabertura na cidade de São Paulo do comércio, amanhã começa a reabertura dos shopping centers. O Dória, o governador de São Paulo, estendeu a quarentena até o final de junho no estado de São Paulo, exceto região metropolitana e acho que Baixada Santista, o que não faz o menor sentido. São Paulo teve nas últimas 24 horas seu pico, seu recorde, mais uma vez pelo segundo dia consecutivo de mortes, e o pessoal está reabrindo. Achei péssima decisão do João Dória, que criticava o Bolsonaro e falava que ele não ia fazer reabertura, e agora está fazendo reabertura igual. Não estou criticando o Bolsonaro ou defendendo o Dória, mas ele está fazendo exatamente o que ele criticava. Péssima credibilidade para mim. Coronavírus nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados e muito preocupados com uma segunda onda de coronavírus. Olha só, Texas reportou pelo terceiro dia consecutivo recorde de hospitalização. Hospitalização? Existe em português isso? De casos de hospitalização por conta do coronavírus. Recorde nos últimos 3 dias, dia após dia. Muito preocupante. 9 municípios da Califórnia reportaram também novos recordes nos casos de coronavírus, o que é bem preocupante. Falando ainda de Estados Unidos, Nasdaq. Como eu falei para vocês, ninguém segura a Nasdaq. Mais um recorde, passou pela primeira vez da história dos 10 mil pontos. Fechou em 10.094 pontos. Eu fiz um vídeo e falei aqui para vocês no canal do Yubi, no YouTube, falando tudo sobre Nasdaq, o que está acontecendo com o Nasdaq, por que está subindo tanto, quem está puxando as ações do FANG, né? Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, falando tudo sobre elas, vale a pena você ver. Desde o pico do último recorde, antes desses últimos dias, lá em fevereiro, foi dia 19 de fevereiro, caiu até 23 de março, que foi o fundo do poço em 2020, caiu 28,73% e já recuperou mais de 46% desde março. No ano está subindo mais de 10%. Nasdaq está dando um show aí, um show de rentabilidade. E alguns economistas e alguns especialistas nos Estados Unidos começaram a concordar comigo. Olha só que interessante. Eu falo aqui há muito tempo que as coisas só vão melhorar quando a gente tiver vacina, que antes de vacina tudo é muito volátil, tudo é muito líquido, né? Para usar uma expressão da moda, e que ninguém sabe o que pode acontecer.
E aí, um comentarista da CNBC, um especialista da CNBC, que é um grande portal de finanças, de economia, apontou que o que puxa hoje a alta das bolsas são os 3 J's, os 3 J's em inglês. Johnson & Johnson, 2 J's, Johnson & Johnson, e o Jeremy Powell. Jeremy Powell é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Por quê? Primeiro porque a Johnson Johnson tinha reportado aí estudos avançados na vacina do coronavírus, mas disse que os primeiros testes iam começar em julho, já postergou para setembro, já mudou o cenário. E o Powell também trazendo essas grandes preocupações com a economia, com a atividade econômica, recuperação econômica, desempregos, coronavírus, etc. Então, desculpa, eu falei que eram os 3 J's que puxavam a bolsa para cima, não é isso não. São os 3 J's que estão mais no radar dos investidores nos Estados Unidos. O Powell, pelo Banco Central americano, e a Johnson & Johnson, que tinha essa expectativa, que agora foi meio que por água abaixo, vai começar teste em setembro, sabe-se lá quando que a vacina ficaria pronta para ser distribuída globalmente. E ele disse também que está tudo muito descolado da realidade. O mercado financeiro está muito descolado do que a gente chama de Main Street, que tem o Wall Street, que é o mercado financeiro dos Estados Unidos, e o Main Street, que é a rua, né, que seria a economia real, por assim dizer. E que está tudo muito descolado. Diz também que é importante acompanhar o desenvolvimento de vacinas e que isso saiu um pouco do radar dos investidores, deve retornar em breve. Vi uma análise também muito interessante que o rally, né, esse grande crescimento dos ativos e de valorização de ativos no S&P 500, que é um outro índice muito importante da Bolsa Americana, é o maior da história em 50 dias. Então, se a gente pegar toda a valorização que houve em 50 dias, desde o fundo do poço, 23 de março, os 50 dias seguintes, quase 2 meses, né? Foi o maior rally, a maior alta da história do S&P 500, uma informação super importante e que estatisticamente e historicamente, depois desses 50 dias, se o S&P subiu forte, a alta continua. Então a expectativa é que a alta do S&P continue, pelo menos nessa análise gráfica que eu li, que eu achei interessante. Esse foi o resumo com o Bernardo do dia de hoje, 10 de junho de 2020, quarta-feira. O que eu te pedi no começo do vídeo, por favor, marca aqui embaixo agora 3 pessoas diferentes que precisam ver esse vídeo, que precisam receber esse conteúdo. Vi ontem uma galera comentando e marcando influenciador, marcando umas pessoas super legais. Marca quem você quiser, mas tem que marcar 3 pessoas para você me ajudar muito e você tem me ajudado muito. Obrigado, um abraço, até amanhã. Tchau! Uma coisa importante, amanhã é dia de divulgação, não falei isso, amanhã é dia de divulgação do número de pedido de desemprego dos Estados Unidos da semana passada. Esse número tem caído semana a semana, mas o mercado está de olho, é um dado muito, muito importante, divulgado toda quinta-feira, olho nisso amanhã. Valeu, agora sim, tchau!